Oi, pessoal. Mais uma aula de biologia. Aqui é a professora Roberta. E o tema dessa aula, membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma estrutura que toda célula apresenta, certo? É uma membrana muito fina, ela mede aí cerca de 5 nanômetros. E isso faz com que só seja observada com o microscópio eletrônico, tá bom? Essa membrana plasmática, ela delimita o espaço celular interno, isolando ele do meio ao redor, né, do ambiente que está ao redor. A membrana plasmática ela é constituída por duas camadas de lipídios, tá? Só que nessa camada de lipídios nós temos muitas proteínas incrustadas. Então nós falamos desse modelo, nós chamamos ele de uma bicamada lipoproteica, porque tem lipídios, tem proteínas e são duas camadas, certo? E aí, o lipídio mais comum é o fosfolipídio, certo? Mas também tem, nós vamos ver o colesterol também muito presente aí e importante para dar fluidez a essa membrana. Também tem alguns carboidratos, tá bom? Tem alguns que estão presos aí nessa membrana, mas são situações diferenciadas, né? A membrana, ela apresenta uma capacidade de selecionar o que entra e o que sai. Então, a essa capacidade de escolher, né, nós chamamos de permeabilidade seletiva, ou então semipermeabilidade. A gente fala que a membrana é semipermeável. Por quê? Porque ela escolhe o que entra e escolhe o que vai sair. Aí, dois, né, pesquisadores aí, dois estudiosos, eles estudando, né, a composição dessa membrana, eles chegaram a uma conclusão e deram um nome, né, para essa constituição da membrana e colocaram como modelo mosaico fluido. Modelo mosaico fluido, por quê? Porque esses fosfolipídios, eles se deslocam continuamente, mas sem perder o contato uns com os outros. É como se eles dançassem, certo? Trocando de par o tempo todo. E aí as proteínas, né, que estão incrustadas nessa membrana também fazem essa dança juntos. Porém, ela não se rompe, né? Ela apresenta essa mobilidade, as substâncias, né, se deslocam um pouco, mas ela não se rompe, ela está sempre estável, tá? Então, esse é o modelo mosaico fluido. Você percebe aí no desenho que tem muitas proteínas, né, inseridas nessa membrana, a gente vai ver a função das principais, tá? Mas você percebe a disposição dos fosfolipídios. E aqui está em cima, né, evidenciado o fosfolipídio, ele tem uma cabeça polar, uma cauda, né, com duas caudas aí que são apolares. Isso é importante porque repara na imagem que aqui embaixo, olha, é o citoplasma dessa célula. E aqui o meio externo, né? O citoplasma, você vai lembrar da composição, ele é um meio aquoso. Então, para ficar em contato com essa parte, né, composta por água do citoplasma, jamais poderia ser uma parte hidrofóbica, né? A gente sabe que as substâncias hidrofóbicas não têm afinidade com água, elas tendem a se separar. Então, a disposição desses lipídios é importante para manter essa membrana plasmática íntegra, né, e não se romper. Então, aqui nós temos a parte hidrofílica, né, a cabeça que é polar, então ela mantém contato com a água sem problema. Aqui também, porque o meio extracelular também apresenta composição, né, líquida, né, aquosa. E aqui dentro, ó, as caudas hidrofóbicas ficam isoladas desse meio, tá? Evitando que essa membrana venha a se romper por conta desse contato com a água, né? Aqui, já foram descritas mais de 50 proteínas de membrana, tá? Então, diversas funções. A gente tem algumas que vão formar poros, que vão permitir a passagem das moléculas de água, de íons, né? Outras vão capturar substâncias que estão dentro ou fora da célula e vão colocar do outro lado. Outras vão fazer vão trabalhar, né, com receptores hormonais,
vai reconhecer a presença dessa substância no meio e vai estimular a célula a reagir a esse estímulo. Então, a gente tem aí canal de proteína, né, ou proteína de canal também, que ela vai permitir a passagem aí das substâncias livremente, proteína carregadora, a proteína receptora, a de reconhecimento, como é o caso da do hormônio, tá bom? Algumas substâncias, de repente, não entram na célula, como é o caso da receptora e da de reconhecimento, mas ela vai desencadear uma reação, né? Vai ser identificada a substância que está do lado de fora e a partir daí a célula reagir da maneira adequada, produzir uma substância, liberar outra, dependendo do material que está ali fora, né? Da substância. Falei então que a membrana plasmática ela escolhe, né? Ela tem a permeabilidade seletiva. Ela escolhe o que entra e o que sai da célula. E aí, dois tipos de transporte que acontecem através dessa membrana: transporte passivo e transporte ativo. No transporte passivo, a célula ela não gasta energia alguma, então é um transporte que pode acontecer com qualquer tipo de membrana, não necessariamente uma célula e nem uma célula viva, tá? As moléculas elas vão se movimentar de acordo com o gradiente de concentração. Então, onde tem mais soluto, esse soluto vai ser, né, transportado para o outro lado com menos soluto, ultrapassando essa membrana. Três tipos de transportes passivos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Já o transporte ativo, ele requer gasto de energia, e energia para a célula a gente fala que é ATP. ATP é a molécula energética da célula, tá? Então, esse transporte, já que gasta energia, só pode ocorrer em células vivas. E aí, os principais: nós temos a bomba de sódio e potássio, nós temos um processo chamado endocitose e exocitose, que a gente vai ver mais adiante. Aqui, um esqueminha desses processos do transporte passivo e do transporte ativo. Aqui você percebe, então, ó, difusão simples, sem ninguém auxiliando, simplesmente a substância passando pela bicamada, né, lipídica da membrana. Na difusão facilitada, você tem aí a participação de uma proteína, e no transporte ativo que você percebe que tem a energia ali participando dessa reação, desse transporte, né? Então, vamos lá. Transporte passivo, então, dois principais tipos por enquanto. Difusão simples, a gente também fala simplesmente difusão, tá? Que é o quê? É o movimento passivo, lembra que passivo é porque não gasta energia, em que as moléculas, elas tendem a sair de um meio em que tem maior concentração e vai para uma região com menor concentração. Isso sempre em busca do equilíbrio, tá? Quando a gente fala em difusão simples, a gente tem que lembrar sempre, por exemplo, do oxigênio. O oxigênio, quando você inspira, né, e esse gás é transportado para o pulmão, ele precisa ir para as células sanguíneas, né, para essas células transportarem para todo o seu corpo. Então, imagina que o pulmão agora ele está cheio de oxigênio. Então, por esse processo de difusão, ele vai passar para o seu sangue, porque está num lado muito concentrado, que seria o seu pulmão, e vai passar para o sangue, que nesse momento vai estar com pouco oxigênio, precisando receber para poder distribuir pelo organismo inteiro, tá? E aí não precisa que nenhuma proteína ajude. São moléculas essenciais, são moléculas pequenas, são substâncias pequenas que passam livremente pela membrana plasmática. Difusão facilitada, é necessário que uma proteína auxilie nesse transporte, tá? Essa proteína também, ela vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, porém com a diferença de que precisa de uma proteína para auxiliar nesse transporte, ok? Outro tipo de transporte passivo, que é aquele que não requer
o gasto energético é o processo de osmose. Porém, diferente da difusão, aqui quem vai passar de um lado para o outro é o solvente. Nesse caso, o solvente aqui, a gente está falando de célula, é a água, tá? Então, comparando o transporte passivo do tipo difusão, tanto simples quanto facilitada, quem passa de um lado para o outro é o soluto, ok? Agora, na osmose, quem vai passar é o solvente, a água, e vai passar através da membrana, no sentido da menos concentrada para mais concentrada. Então, quando passava na difusão, ia a favor do gradiente de concentração. O soluto ia do meio mais concentrado para o meio concentrado. Agora, quem vai passar é a água. E a água vai fazer o caminho onde tem menos soluto, ela vai passar para o meio mais concentrado para justamente dissolver esse soluto, ok? Como a gente está falando de células, as proteínas que auxiliam essa passagem de água são as aquaporinas, tá? Mas lembra que não tem gasto energético. Agora, em se tratando de célula animal, esse processo, né, de passagem de água, ele vai trazer algumas consequências. E tudo vai depender da diferença de concentração, tá? Da célula e do meio em que essa célula está inserido. Aqui você tem uma célula sanguínea, né, que é o glóbulo vermelho do sangue, a hemácia, e ele está colocado em diferentes concentrações. Então, primeiro você tem uma solução hipotônica, depois você tem uma solução isotônica e hipertônica. O que é isso? Na solução hipotônica, lembra que hipo é pouco, certo? Então, essa solução hipotônica é considerada a solução do lado de fora da célula, o meio em qual ela está inserida. Esse meio em que ela está inserida, tem pouco soluto. Então, talvez tenha pouco sal, pouca glicose, algum tipo de soluto dissolvido nesse meio aquoso em que essa célula está, tem menos concentração de soluto do que o soluto que está dentro desta célula, ok? Na solução isotônica, iso é de igual. Então, tanto o meio externo quanto o meio interno dessa célula tem as mesmas concentrações de solutos. Na hipertônica, a solução contém muito soluto, em comparação com o interior da célula. A célula tem pouco soluto dentro dela, vamos considerar sais, e do lado de fora, essa água tem muito sal, tá? O que vai acontecer então agora? Na coluna do meio aí, né? Na coluna central, a célula estando numa concentração isotônica, não tem alteração de volume celular. Por quê? A mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai, ok? Não temos alteração nenhuma. Na primeira coluna aí, que é a solução hipotônica, ok? As células agora elas vão absorver água. Por quê? Porque elas dentro da célula tem mais soluto. Então a água ela vai naturalmente entrar, vai passar por essa membrana plasmática para trazer o equilíbrio. Não o equilíbrio de quantidade de água, mas trazer o equilíbrio de quantidade de água para a dissolução do soluto. Então essa célula ela vai absorver água, vai inchar e vai se tornar o que a gente chama de túrgida, tá? Memoriza porque isso aí cai bastante em prova. Então, quando a célula absorve essa água e fica bem inchada, ela se torna túrgida. O contrário na solução hipertônica. O lado de fora da célula é que tem muito sal, muito soluto. Então, a água que está no interior dessa hemácia, a água do interior da hemácia é que vai sair para equilibrar o meio. E aí essa célula vai ficar murcha. E aí nós falamos que a célula fica plasmolizada, certo? Agora, dois problemas, tá? Na solução hipotônica, a célula animal, a membrana plasmática, ela não é tão resistente. Então, essa célula vai encher,
até que ela vai ficar tão túrgida que essa membrana plasmática vai romper. No que essa membrana rompe, nós falamos que sofreu uma lise celular. Por se tratar de célula sanguínea, a gente pode falar que ocorreu uma hemólise, tá? Mas é uma lise celular porque é um rompimento de célula. No caso da solução hipertônica, esse organismo agora vai estar sofrendo com a perda de atividade dessas células. Por quê? A água é o meio necessário para que muitas reações químicas aconteçam. Imagina agora essa hemácia perdendo água, porque do lado de fora, né, dessa célula tem mais soluto, mais sais do que dentro dela. Ela vai perder água, ela vai perder a sua atividade, ela pode perder sua função, ela pode vir a morrer, tá? Então, diferentes concentrações no meio em que a célula está inserida pode trazer diferentes consequências para uma célula animal. Claro que para a célula vegetal também, tá? A gente vai ver agora. Mesma coisa, a célula vegetal numa solução hipotônica, isotônica e hipertônica. Na isotônica, de novo, nenhuma mudança ocorre, certo? A mesma quantidade de água que entra nessa célula é a mesma quantidade de água que sai. E aí a gente fala que a célula ficou flácida, tá? Não ocorre alteração de volume, ela está flácida. Quando essa célula vegetal é colocada numa solução hipotônica, a célula vegetal também vai inchar, também vai absorver essa água, também vai ficar túrgida, certo? Só que você vai lembrar que a membrana plasmática vegetal, por fora, ela tem um revestimento, que é a parede celular, a parede celulósica. Essa parede celulósica vai dar uma firmeza, uma resistência, e essa célula não vai romper, tá? Não vai ocorrer lise, como ocorre na célula animal. Agora, na solução hipertônica, o processo é o mesmo, tá? A água que está no interior da célula vai sair para o meio externo para fazer a dissolução desse soluto que está em maior quantidade, certo? Aí a gente fala que ela fica plasmolizada, ok? E aqui uma aplicação desse conteúdo, né? Quando a célula vegetal está túrgida, né? Isso ajuda essa planta, esse vegetal a ficar ereto, tá bom? Agora, olha embaixo. Quando a planta está toda murcha, toda caída, né? Mostrando que realmente tem alguma coisa faltando, e é a água no interior dessas células, ela está plasmolizada, então aparentemente você percebe mesmo, é visual essa consequência para a célula vegetal, ok? Agora o transporte ativo. Você vai lembrar que é o transporte que a célula gasta energia, certo? Então, para entender a bomba de sódio e potássio, é assim. As células animais, para que elas funcionem, né, bem, geralmente elas têm que manter uma concentração dos íons potássio no interior da célula muito maior do que no meio extracelular, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o elemento químico sódio, só que ao contrário, tá? O que acontece então? Por difusão facilitada, que foi o processo anterior de difusão, que você vai lembrar aqui, sempre vai procurar o equilíbrio, né? Do meio mais concentrado vai passar para o meio concentrado. E a célula, na verdade, ela precisa que seja ao contrário, né? Para o sódio e para o potássio. Então, através da difusão facilitada, o sódio, né? Os íons sódio, eles vão entrar na célula, enquanto os potássios vão sair. Por quê? Com a tendência de igualar as concentrações desses íons de um lado e do outro da membrana plasmática. Só que para essa célula poder funcionar bem, ela vai precisar uma diferença de concentração absurda do meio externo com o meio interno. E aí vai ter que existir algum mecanismo que vai bombear esses íons sódio para o meio extracelular muito rapidamente e os íons potássio para dentro do citoplasma muito rapidamente, só que vai desequilibrar essas concentrações. Então, é um processo totalmente contrário ao outro,
né, o da difusão. A difusão busca o equilíbrio, não gasta energia, é tudo feito naturalmente. Perfeito, a célula busca equilíbrio. Só que para determinadas funções celulares tem que haver o desequilíbrio. E a célula tem que buscar uma alternativa para desequilibrar. E é a bomba de sódio e potássio, tá? Só que ela gasta energia. Então, repara aí na imagem, onde você vai ter no primeiro, né, os íons sódio se ligando a uma proteína, né, uma proteína de membrana aí. Esses sódios vão sair, ok? Só que para ocorrer essa saída, você vai ter a quebra da molécula de ATP, que é uma molécula energética, e quando ele se quebra, tá, libera a energia. E o ATP se transforma em ADP, tá bom? É porque a energia que estava ali armazenada saiu e ele se transformou numa outra molécula. A partir daí, ó, a proteína vai sofrer uma mudança na sua estrutura, né, na sua aparência aí, e vai permitir que esses sódios saiam. Quando esse sódio sai, certo? Agora, íons potássio vão se ligar nessa proteína e vão colocar esses potássios para dentro e vai esse ciclo continuamente muito rápido, tá? Ah, mas isso é importante para quê? Para que esse desequilíbrio? Principalmente, há uma aplicação muito prática dessa bomba de sódio e potássio, na transmissão dos impulsos elétricos. Então, seus neurônios aí passando informação um para o outro, e aí seu organismo respondendo a isso, é através da bomba de sódio e potássio, tá? Então, contração muscular também ocorre graças à à bomba de sódio e potássio. Então, sempre com a participação de proteínas, com gasto de energia, essas reações vão acontecer. E não podem parar, né? Nem o impulso elétrico, nem o impulso nervoso e nem a contração muscular, principalmente se você lembrar de coração, que tem que contrair aí sem parar momento algum, ok? Mais dois processos de transportes através da membrana, e aqui nós vamos ter dois processos, nesse caso, contrários, né? Endocitose e exocitose. Endocitose, lembra do prefixo endo é para dentro, tá? Então, através desse processo, partículas são capturadas aí por invaginações da membrana, e aí elas são englobadas em bolsas, e a partir daí a célula vai fazendo a digestão, né? Vai utilizar. A exocitose, você já percebe que é o contrário, olha, exo é para fora. Então, a célula engloba alguma coisa, né? Pode ser um líquido, pode ser uma pequena partícula, então ela vai englobar, vai formar uma vesícula, e aí essa vesícula vai se fundir à membrana plasmática e a célula vai colocar isso para fora. Pode ser um resíduo, certo? Algo que a célula destruiu e precisa agora mandar esse resíduo para fora. Então, pode ser um resíduo alimentar. Ela pode fazer também a eliminação de algumas substâncias importantes, alguns hormônios, tá? Mas aí, ó, quando a célula forma uma invaginação, que é essa dobra na membrana plasmática, e coloca essa partícula, né, essa substância para dentro. E exo, ela coloca para fora, ok? Agora, quando falamos de endocitose, tem dois processos muito importantes, tá? A fagocitose e a pinocitose. Fagocitose é, então, um processo em que a célula ela vai englobar partículas de tamanho relativamente grande, tá? E aí, a célula ela vai precisar, então, formar expansões que nós chamamos de pseudópodes, tá? Pseudo, falso, e pods é pé. Então, ela vai englobar alguma substância e colocar para dentro, mas é uma substância grande. Então, por exemplo, protozoários se alimentam assim, tá? Uma ameba, por exemplo, ela vai formar os seus pseudópodes, englobar o que ela quer como alimento e depois essa célula vai fazer a digestão ali dentro, tá? Então, fagocitose é porque do grego, né, esse phagen, que quer dizer comer. Então, é uma partícula grande. Agora, pinocitose é quando a célula vai capturar pequenas moléculas, né? Ou então líquidos, tá bom? Através de invaginação da membrana.
e essas pequenas vesículas que se formam, a gente chama de pinossomo. E assim, por exemplo, como colocado aí para vocês, no nosso intestino. No nosso intestino, nós temos absorção de gordura, tá? E são partículas pequenas, não precisa de formar invaginações. Então, simplesmente elas são absorvidas por serem pequeninas demais, e aí elas passam por um canal muito pequeno, o canal da pinocitose, e é colocado para o interior da célula, e a célula utiliza como precisa, ok? E é isso sobre membrana plasmática. Até a próxima!